Este é o Espaço Cidadão, onde o conhecimento se transforma em ação. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Elber. Que bom estarmos aqui, né? Hoje começamos um pouquinho atrasados, mas estamos firmes e fortes no nosso propósito, que é levar um pouco de conhecimento para vocês. E hoje, no nosso tema, nós vamos falar um pouquinho sobre as instituições que compõem o Estado Democrático de Direito. Isso. E aí eu já passo a palavra para você, Débora. Boa noite a todos, muito obrigado pela companhia. Nós pedimos, então, como o professor Elber disse, né, atrasadinhos, pedimos desculpas, nossos problemas técnicos, né, mas aos poucos Sim. Nós vamos nos Ajustando. ajustando. Né? Sim, Débora. Hoje vamos conversar um pouquinho, retomar em função de algumas perguntas, vamos retomar um pouquinho, então, toda a nossa estrutura, como o professor Elber disse, né, o nosso Estado Democrático de Direito. Então, nós temos as nossas esferas de poder. Nós temos o nosso poder federal, o estadual e o municipal. Então, vamos retomar aqui. Nas 3 esferas de poder, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando se trata, então, da esfera de poder federal, que inclui toda a nossa nação, todo o nosso país, todo o nosso território, então nós temos o executivo, ocupado, então, pelo presidente da República, com seus ministérios. O cargo do presidente da República é uma questão de voto, Sim. né? Participação popular na escolha do candidato. Sim. E aí o presidente, uma vez que ganhou a eleição, eleito, ele vai escolher, então, os seus ministros e compor todo o seu ministério. Na questão do legislativo, na esfera federal, nós temos o nosso Congresso, né, o Congresso Nacional. Sim. O Congresso Nacional está dividido entre Câmara Federal, composta pelos nossos deputados Congresso federais. Nacional, né, que você fala? Isso, Congresso Nacional. Sim. É dividido entre 2 partes. Nós temos a primeira, é a Câmara Sim. dos Deputados Federais. Certo. E nós temos também, dentro do Congresso Nacional, o nosso Senado. O Senado. Composto pelos senadores. Então, quando nós votamos, a cada 4 anos, nós votamos no presidente da República, Sim. com o seu vice, Uhum. e votamos nos deputados federais e nos senadores. Né? Votamos todo esse conjunto no mesmo momento, numa mesma eleição. E nós temos também, na esfera federal, nós temos o judiciário. Então, o judiciário, na esfera federal, ele é composto pelo Superior Tribunal de Justiça, pelos Tribunais de Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, né? A Justiça Militar Federal. Isso é a questão do judiciário. Sim. Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou repetir. Nós temos os Tribunais de Justiça Federal, temos Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Temos o Superior Tribunal de Justiça e temos o Supremo Tribunal Federal. Esse conjunto, então, compõe o nosso Judiciário Federal. Ok. Agora vamos falar da esfera estadual, do Estado. Então, o Estado, nós temos o governador. Sim, com as suas secretarias. Isso, secretarias estaduais. Uhum. Temos a Assembleia Legislativa. Deputados estaduais. Isso, esse eu conheço. deputados estaduais. Eu nunca entendi, eu achava que o deputado federal e estadual atuavam no mesmo, a mesma esfera, porém elas são esferas, uma federal, uma estadual, competente ao governo estadual e ao governo federal. Isso. Mas eu achava que era
eles se comungavam no mesmo lugar, na mesma Câmara, e não é. Não é. Por exemplo, deputados estaduais da Bahia atuam na Câmara estadual lá da Bahia. Lá da Bahia. Aí, no caso de Minas Gerais, vai atuar na Câmara de deputados ali em Minas Gerais. Isso. E é comum a gente fazer Essa confusão, porque tudo é deputado e a gente não consegue entender. Além de serem deputados, ainda tem a tal da palavra Estado, Uhum. que quando nós falamos da nação, do conjunto das instituições nacionais, federais, nós chamamos Estado democrático. Lembra que a gente definiu? Sim. Né, Você separou muito bem, isso, explicando, né? Então, essas palavras que se encontram e muitas vezes confundem um pouquinho, né? Mas enquanto nós vamos conversando cada semana, nós vamos nos acostumando com Com essa linguagem, né? Com essa linguagem, né? Uhum. Então, quando falamos de Estado, no sentido de uma localização regional, né, dentro do território brasileiro, nós estamos falando Estado de Minas, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado da Bahia, Estado do Espírito Santo. Então, são os entes federativos, né? Então, que compõem aí o território brasileiro, são as regiões. São os 23 estados brasileiros. São 20... 23? Não, são 27. 27.